Icon e seu treinador estavam no terceiro ou quinto monte. Estavam no quinto monte, treinando e batalhando para mais aventuras. E de repente ia haver uma festa em outra cidade. Eles iam definir quem seria o melhor guerreiro, pois então os dois queriam participar. Então começaram a caminhar até lá. Chegando lá, perto daquele grande monte onde ia acontecer, os dois subiram e eram escadas muito longas. Chegando lá perto, todo mundo já estava lá, entrando e começando o torneio. Depois de tudo isso, os dois começaram a lutar contra guerreiros fortes e bons. Os dois conseguiram ganhar o torneio e conseguiram fazer novas amizades. Eles encontraram uma amiga que era feiticeira. Eles encontraram também uma pessoa muito rápida. Havia um menino muito rápido lá. Eles fizeram amizade. Depois disso, os quatro conseguiram ganhar o torneio e saíram do torneio vitoriosos com várias, na verdade, notas de dinheiro. Vai pensando aí. Depois disso, eles saíram do torneio, desceram todas as 1000 escadas. Depois disso, foram comer no restaurante daquela época e tal. Depois disso, eles encontraram 2 guerreiros. Um guerreiro era bem forte e outra era bem forte também. O primeiro era bem musculoso e a outra era uma bruxa. Poderia ser aquela bruxa que ele teria encontrado antes teria encontrado antes. Os dois começaram a lutar, porque Icon havia tido uma coisa assim, um pressentimento bem estranho naquelas pessoas. Estavam olhando com caras más, estavam falando para sair dali. Por isso então, Icon e seus amigos começaram a lutar. E os dois foram para cima também. Os dois lutaram e lutaram. Até que a pessoa rápida, na verdade não, o menino rápido mostrou seu potencial e rodou em volta de todos e começou a dar socos e socos. Mas enquanto isso, havia uma pessoa observando eles. O treinador e Icon foram para frente e os dois continuaram a lutar contra os outros. Eles precisavam chegar logo até a próxima etapa do torneio, que havia 3 etapas. A primeira etapa era passar dos mais simples, a segunda seria lutar contra os mais médios, e a terceira seria pegar os mais difíceis, os mais bravos e os mais loucos. Eles precisavam lutar contra os mais fortes. Por isso então, eles continuaram. E depois disso, o moleque rápido e a menina feiticeira continuaram brigando lá. E falaram que depois alcançariam eles. Por isso então, os dois continuaram a seguir reto. Até que encontraram aquela pessoa misteriosa, falando que não iriam passar dali. Eles precisavam chegar lá às 18, porque já era à noite o torneio. Por causa disso, era 17h50. Então precisariam passar logo. Faltaria 10 minutos. Então, eles começaram a tentar passar. A pessoa misteriosa jogou 2 pedras meio que verdes. Elas começaram a brilhar e depois daquilo surgiu 2 pessoas ainda, mais poderosas ainda. Surgiu uma pessoa
toda encapuzada, toda olhando para eles, e a outra com vários portais ao lado dele, parecendo que gostaria de uma briga. E por causa disso, os dois começaram a lutar novamente, e todos começaram a lutar. O desconhecido foi até o torneio e ficou lá esperando eles chegarem. Na hora do torneio, todos quase estavam lá, menos os ganhadores da primeira etapa. Estavam esperando e esperando. Os torcedores começaram a ficar chateados e ficarem bravos. E começaram a falar assim: eu paguei meu dinheiro para nada, para esse torneio de meia tigela, que não tem quase nada. E eles achariam que seria mais medieval. E por causa disso, eles chegaram 20 minutos mais atrasado do que aquilo. Quando com o treinador chegaram, a luta já estava acontecendo. Havia uma pessoa lutando contra um lutador bem forte. Parece que aquele lutador era muito bom e parecia que ele voava. Os dois não viram direito, mas parecia que ele tinha asas. E por causa daquilo, os dois sentaram e esperaram, até que de repente aquela pessoa levantou asas e começou a lutar contra o outro. Depois daquilo, o menino rápido conseguiu chegar com a feiticeira perto do torneio. Os dois começaram a sentar lá perto do torneio e ficaram observando. Até que chegou a luta contra aquela pessoa com asas. Eles não sabiam direito o que era, mas estava na hora. Por causa daquilo, os dois começaram a lutar. E de repente, todos ficaram com os olhos todos esbugalhados. E quando viram, eles viram asas. E os dois estavam voando, mas muito alto. Então, aquele rapaz pegou e jogou para cima. E por causa disso, ele caiu no chão. E depois disso, os dois começaram a brigar também. Mas por causa que ele teria caído no chão aquela parte, parece que ele devia ter machucado a coluna. E por causa daquilo, atrapalhou um pouco a luta deles. Enquanto isso, o ser misterioso ainda estava lá observando todo mundo em cima dos montes depois de ter lutado contra eles. Ele tinha saído do torneio e tinha ido para os montes procurar onde haveria a próxima luta. Enquanto isso, os dois continuaram a lutar e estavam lutando contra o Homem-Águia. Vamos chamar ele assim. E parecia que ele havia um olho verde, igual aquelas pedras. Então parecia que ele fazia parte do mesmo grupo daquela pessoa misteriosa dos montes. Então parecia que ele seria um membro ou alguma coisa do tipo. Bom, mas parecia que os dois pareciam muito. Mas os dois continuaram a lutar. Depois chegou mais para a tarde e depois daquilo o céu começou a fechar por causa da luta. Por causa daquilo, os dois começaram a brigar ainda mais. Já estava ficando até entediante a luta, porque eles não paravam. Depois daquilo, eles começaram a lutar ainda mais. Imagina uma luta de 2 horas. Depois daquilo, Icon quase desmaiou e olhou para seu adversário e deu o último golpe daquela hora. Ele deu uma espadada com tudo. Depois daquilo, o Homem-Águia ficou inconsciente e depois disso teve que sair do torneio. Por isso parece que Icon havia ganhado. Então, estava na hora da segunda luta
E quem será que irá lutar agora? Enquanto isso, estava na hora de alguma pessoa lutar. E quem seria o corajoso que iria lutar agora? O menino rápido terá que lutar contra um ladrão normal. Seria um lutador normal? Ele lutou contra um lutador normal. Foi uma luta normal. Depois chegou uma bruxa lá perto e lutou contra a feiticeira. As duas lutaram e usaram poderes. Depois daquilo, passou-se para a próxima luta. Eram dois anônimos que ninguém sabia quem era, por enquanto. Depois chegou a hora do treinador. O treinador foi lá e lutou contra uma pessoa que ele parece que conhecia a cara daquela pessoa. E de repente, ele lembrou daquela cara. O treinador está treinando um guerreiro muito bom. Ele se chama Onça. Ou até Onça Preta, se você preferir falar. O Onça estava lutando com seu treinador. E de repente, em uma noite, o Onça acordou e foi ver o totem que há na casa do treinador. Ele quebrou o totem e saiu vários fantasmas. Aquilo lá eram os fantasmas guardiões do torneio de antigamente. Eram as pessoas mortas do torneio passado. E eles começaram a fugir. E o treinador ficou muito bravo com ele. E os dois começaram a lutar. O Onça foi embora e disse que iria se vingar e iria voltar. E por causa disso, ele lembrou daquela cara. Voltando para o torneio, ele havia ter lembrado daquela cara e perguntou para ele se era: olha, menino, guerreiro, você se chama o Onça? E ele disse: é você? E ele disse: não pode ser. E o Onça disse: agora sim eu te encontrei. Agora iremos lutar para ver quem irá ganhar. E você acha que alguém irá ganhar? Veja no próximo vídeo. Valeu, falou, valeu e tchau.